Bom dia, mais um Café com Destino e hoje nós estamos dando sequência à nossa série O Poder do Foco, usando o personagem bíblico Neemias. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, vale muito a pena você acompanhar com a gente essa semana de estudo. O Poder do Foco, em cima do livro de Neemias. Ontem foi muito bom, porque nós já botamos toda a base, colocamos toda a base sobre o que é foco para você entender tudo que nós vamos estudar essa semana. Então, antes da gente começar com força total, vou te pedir o de sempre. Encaminha essa live para todo mundo, pega esse link, manda nos seus grupos, vale a pena você curtir o vídeo para mostrar para a nossa equipe que você realmente está gostando do Café com Destino, né? O Wesley está com essa cara de coitado, né, Wesley? Por quê? Porque as pessoas não estão curtindo, Wesley. Vai que bota a carinha para as pessoas verem aqui, Wesley, você. Mas tem que fazer a carinha de coitado. Gente, precisa curtir, gente. Precisa curtir, gente. Não, tadinho. Aí acorda 6 horas da manhã para estar cedo aqui. Não é fácil não, tá? A vida do crente é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Então curte aí o vídeo e também assina o nosso canal, porque tem muita gente que ainda não é assinante desse canal. Lembrando que de segunda a sexta, 7h57 da manhã, Café com Destino, e domingo, 10 horas da manhã, todo domingo, 10 horas da manhã, uma pregação, uma mensagem inédita de instrução bíblica, de instrução para o seu futuro, também aqui no nosso canal, tá? A mensagem de domingo foi poderosíssima. Se você ainda não assistiu, dá uma assistida na mensagem de domingo. Bom, hoje eu prometi já entrar no livro de Neemias para a gente estudar o poder do foco e como tudo começou na vida dele. Neemias capítulo 1, livro de Neemias capítulo 1, diz assim, versículo 3, e disseram-me, vieram trazer notícias para Neemias, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, ou seja, está todo perfurado, está todo aberto, e as suas portas estão queimadas a fogo. A grande Jerusalém, a cidade de ouro, a cidade eterna, estava destruída. Né? Nós sabemos que o Império Babilônico entrou lá, primeiro leva cativos, deixa um rei vassalo lá e depois começa rebeliões, então decidem de uma vez por todas destruir Jerusalém e deportar o povo para a Babilônia, que se expandiu depois para o Império Medo-Persa. Então preste atenção nessa história. Neemias, que era um judeu, que foi deportado para trabalhar nesse Império Babilônico, nesse Império Medo-Persa, que depois expande para o Medo-Persa, ele era o sommelier do rei, ele era o copeiro, ele servia o vinho do rei. E ele recebeu notícias de que Jerusalém estava destruída, queimada a fogo. Versículo 4, e sucedeu, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e orei, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante do rei. E o rei me disse, por que você está triste se não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração? Então eu temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tem sido consumida as suas portas com fogo? O rei me disse, o que você está me pedindo? Bom, Neemias estava só dizendo, poxa, eu estou triste porque Jerusalém está destruída, lá está o sepulcro dos meus pais, as portas lindas de Jerusalém estão queimadas com fogo, e o rei entende que ele está reclamando e fala, o que você está me pedindo? Então orei ao Deus dos céus. Quando o rei perguntou, o que você quer? Neemias ora para pedir direção. Gente, isso aqui é muito importante. Neemias tinha ultra foco, Neemias sabia o que queria, Neemias era bom no que fazia, mas ele não se achou suficientemente bom para tomar decisão sozinho. Mesmo que ele tenha tido foco, mesmo que ele seja um cara capaz, seja um cara leal, próximo ao rei, ele preferiu orar antes. Será que você prefere orar antes mesmo tendo ou achando que tem a resposta? Será que você prefere consultar ao Senhor antes, mesmo achando que você sabe o que tem que fazer?
Neemias preferiu consultar a Deus. E a Bíblia diz que ele orou antes ao Senhor. E disse ao rei, versículo 5, se é do agrado do rei. Olha só como ele sabe falar, olha como ele sabe colocar as palavras. Às vezes você é bom no que faz, às vezes você tem foco, mas você não sabe usar as palavras. Você não sabe como pedir. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, pedis e não recebeis porque pedis? Mal. Pedis mal. Pedir mal não é só pedir a coisa errada não, é pedir do jeito errado. Tem gente que pede a coisa errada e por isso não recebe. Tem gente que pede a coisa certa, mas do jeito errado. Não sabe falar. Olha o que ele fala aqui. Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Olha só, né? Eu não estou te pedindo para eu ir, não. Eu estou te pedindo para você me enviar. Tem uma diferença muito grande, não é, Wesley? Sim. Porque eu estou indo pela minha força. Se você me envia, eu estou indo oficialmente, eu estou indo pelo rei. Me envia ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Neemias era pedreiro? Acho que não. Não, o que ele era? Copeiro. Copeiro, sommelier ali, servia, né, provava o vinho, provava a comida. Quando ele fala, deixa eu reedificar, ele está assumindo uma responsabilidade que não era dele. Muito bom. Sabe uma coisa que eu percebi na vida? Que a maioria das pessoas que prosperam resolve problemas que elas não criaram. A maioria das pessoas que prosperam resolvem coisas que nem eram responsabilidade delas. Elas foram lá e resolveram. Por isso receberam o governo ou a prosperidade que receberam. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto vai durar a sua viagem? E quando você vai voltar? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Isso aqui é muito importante. O rei falou, tá bom, vou te liberar, mas quando você volta? Por que o rei perguntou isso, Wesley? Já te expliquei nos bastidores, Wesley. Porque ele gostava do... Porque ele sabia fazer um serviço que poucos faziam. Reis da terra querem andar com os melhores, com quem sabe fazer o serviço. Então, se o sommelier serve o vinho que o rei gosta, sabe servir, sabe provar, sabe escolher. Você sabia que a rainha da Inglaterra tem um sommelier? A rainha da Inglaterra tem 45 mil vinhos na adega dela, pessoal. 45 mil. O sommelier fica de 8 da manhã até meio-dia, todos os dias, na adega, procurando vinho que casa com o que o Masterchef, que vai cozinhar para ela no almoço, escolheu. O que, não é que casa não, qual é o nome que dá? Que combina. Mas tem um nome bonito. Tem um nome bonito. Harmoniza. Isso aqui sabe, hein? Tem que ter cuidado, hein? Um vinho que harmoniza com aquela comida. Aí ele prova o vinho antes para saber se tá bom, se tá doce, se não perdeu o sabor, se tá tantos anos ali na adega e tal. Então, um rei, o próprio Salomão fala isso em Eclesiastes, que a graça da vida é comer e beber e aproveitar a vida com quem você ama. Salomão, no auge da sua sabedoria, falou, olha, eu experimentei de tudo e descobri que a graça da vida é essa aqui. Então os reis da terra sabem disso. Então ele não queria perder o cara que proporcionava esse prazer para ele. Neemias proporcionava a melhor comida e a melhor bebida para o rei Artaxerxes, ele não queria perder isso. Então ele falou assim, olha, eu te libero. Ele está liberando o cara para voltar para a terra que o próprio reino deles destruiu. Mas Neemias era uma pessoa tão importante na vida de Artaxerxes porque Neemias era bonitinho? Não, porque resolvia problema. Grava isso aí, pessoal. Quem resolve problema dos outros vira especial na vida dela. Quem resolve problema... Olha, o problema do cara é esse. Você resolve, você vira especial. Você ganha prioridade na vida dele. Então Artaxerxes falou, vou te liberar, porque eu não posso perder esse cara. Eu não posso deixar ele triste aqui do meu lado. Ele vai acabar me servindo mal. Vai lá, faz o que você tem, mas me dá uma data para voltar. Neemias, tudo bem. E ele confiava tanto em Neemias que ele não imaginou que Neemias vai e não ia voltar mais. Neemias podia fugir. Ele estava ali como deportado, mas ele foi... Não, ele confiava. Sabe por que ele confiava? Porque Neemias, servindo ao rei muitos anos, já deve ter falado, só falava a verdade. Quem só fala a verdade não mente depois. Quem nunca enganou não vai enganar agora. O histórico revela quem é você. Ele confia em Neemias. E disse mais ao rei, versículo 7, se ao rei parecer bem, ele continua aqui humilde, apesar do rei já estar favorável a ele, continua humilde, olha, se te parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá.
Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei deu as cartas segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aqui é muito importante para a gente entrar na matéria de hoje. Além de foco, você vai precisar de visão estratégica. Qual era o foco de Neemias? Reconstruir Jerusalém. Era o foco dele. Por quê? Porque aquela era a circunstância. Ele usa, por isso que é importante, gente. A semana passada a gente falou sobre plantar e colher. Você sempre está plantando coisas boas. O próprio livro de Eclesiastes fala: planta de manhã e não repouses tua mão pela tarde, porque você não sabe qual das duas vai frutificar, ou se as duas darão bom fruto. Ou seja, Neemias, ele tinha plantado, sendo escravo, estando numa posição inferior, ele trabalhava para o rei Artaxerxes como se fosse para o Senhor. Ele plantava tantas coisas boas que no dia que ele precisou de um favor do rei, o rei concedeu. Só que ele tinha visão estratégica, ele tinha foco, vou reconstruir Jerusalém, mas também tinha visão estratégica. Porque se você só tiver foco, mas não tiver visão estratégica, você não sabe o próximo passo. Você entra em confusão. Aí Neemias estava pensando, o que adianta o rei me liberar se na fronteira vão me parar? Eu sou escravo, eu sou judeu preso aqui na Babilônia. Eu preciso de carta que me libere. E outra coisa, eu vou reconstruir Jerusalém com o quê? Se eu tô duro. Né? Ele se sentiu Wesley, durinho. Sem condições nenhuma, né, Wesley? Mas o problema, qual é o problema do Wesley? Quando o orgulho subiu no coração dele, ele veio morar em Alphaville. Ele falou, vou morar em Alphaville. Entendeu? Runes não, humildade. Né? Tá morando a 4 horas daqui. Fronteira com o Paraguai, ele veio todo dia, tranquilo. Humildade sempre. O Wesley não, o Wesley subiu a cabeça e veio morar em Alphaville. Hã? Tá soberba, muita soberba, né? E aí, tá enrolado, mas só que Neemias tinha visão estratégica. Sabe o que Neemias fez, velho? Pediu carta para ir lá no cara que comandava a floresta e pegar as madeiras. Falou, rei, me dá também essa permissão. Ele aproveitou a oportunidade para pedir direito. Tem gente que pede errado. Neemias pediu direito, pediu certo. Então, além de foco, ele teve visão estratégica. Então, anota algumas coisas que eu vou te desafiar hoje. Pessoas bem-sucedidas, que é o caso de Neemias, possuem objetivos claros. Grava isso. Pessoas bem-sucedidas possuem objetivos claros. Ela sabe exatamente o que quer. Eu quero reconstruir aquela cidade em tantos dias e eu vou precisar disso, disso e disso. É clareza. Se tem uma coisa que você tem que resolver na sua vida, é clareza. Se você não tem objetivos claros, se você não tem uma visão clara de futuro, o que adianta ter foco? Difícil. Eles sabem o que querem, eles sabem como querem isso, eles sabem quando querem, o que precisam para realizar isso e o que eles não podem perder na busca dessa conquista. Quem é bem-sucedido tem essa lista aqui. Agora, quem não tem foco e não tem visão estratégica, anote isso, papel e caneta na mão. Quem não tem foco e não tem visão estratégica, tudo isso baseado na história de Neemias, tá? Fazem escolhas erradas. O rei pergunta, o que está acontecendo contigo? Não é nada não. Deixa pra lá, se faz de coitadinho. Você conhece alguém que se faz de coitado, Wesley? Muita gente, né? Vamos dar nome, não. Vamos trabalhar com nomes, não, porque tá muito cedo. Mas tem muita gente que faz de coitado, não é? Sim. O Neemias sabia o que queria. Quando o rei perguntou, o que está acontecendo? Olha, rei, se for do teu agrado, minha cidade está destruída. Ou seja, ele em 2 segundos contou a história toda. Já viu gente quando vai pedir, toma 1 hora do cara? Olha, eu tenho que te contar uma história. Quando eu era pequenininho... Ele em 2 segundos contou o problema, propôs a solução e pediu a permissão. É foco. Foco, visão estratégica. Mas quem não tem foco nem visão estratégica, ó, faz a escolha errada. Anda com pessoas erradas. Dão acesso a quem não deveria. A maioria dos problemas que você está hoje, você deu acesso a gente que não deveria entrar na sua vida. Aceitam qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de emprego. Vamos fazer, vamos ali, vamos. Está aberto para tudo, é claro, não tem foco nem visão estratégica. Mas Neemias tinha foco, tinha visão estratégica, ou seja, o que é visão? Futuro. O que é estratégia? Como eu faço isso? Como eu chego nesse futuro? Ele tinha visão estratégica. Ele sabia o que Deus tinha para ele.
Ele sabia que aquilo que estava pesando no coração dele não é porque ele estava com peninha de Jerusalém, era Deus chamando ele para uma missão. E quando Neemias começa a realizar, ele começa a dar o primeiro passo, Deus começa a abrir as portas. Quando ele dá o primeiro passo, Deus começa a abrir as portas. Não pense que Deus vai abrir porta antes de você dar o primeiro passo. A visão estratégica é o método mais utilizado por quem se deu bem na vida para alcançar os objetivos que eles determinaram. Neemias fala o seguinte, espera aí, eu vou reconstruir Jerusalém sim, vou, em 52 dias, botou prazo, mas não vai ser de qualquer maneira. Eu tenho visão estratégica, eu tenho que pedir carta, eu tenho que pegar essa madeira, eu tenho que levantar aí. Olha, a Bíblia diz, a gente vai falar isso um pouco mais na frente, que Neemias não falou para ninguém qual era o plano dele. Olha que coisa tremenda. A gente vai ler, a gente tem a semana toda ainda de estudo. Neemias não falou para ninguém o plano dele, porque quem revela segredo antes do tempo ganha inimigo antes do tempo. Então eu quero te dar 3 dicas para você fazer o projeto da tua vida ou reconstruir o projeto da tua vida baseado na história de Neemias, só que do jeito certo. Anota aí. Defina onde você quer chegar, o que você quer realizar. Neemias não tinha dúvida. Eu quero reconstruir Jerusalém. O rei para ele, o rei Artaxerxes. Por que você está assim, rapaz? Você me serve aqui os melhores vinhos. Você é um especialista na área. Por que você está triste hoje? O tempo que você me serve aqui, eu nunca te vi triste. Ele falou assim, ó, porque minha cidade está destruída. As portas pegaram fogo. Como eu não estaria triste? E aí ele espera o rei. Ele dá uma deixa para o rei e fala assim, mas o que você quer então? O que você está me pedindo? Aí ele já sabia o que queria. O nome disso é ter clareza, ter uma clara definição de onde você quer chegar. Ponto número 1, 3 dicas para você alcançar o que deseja. Tenha clareza do que é. Segundo, defina suas metas. Ele fala para o rei, pode me liberar, em 52 dias eu faço essa obra. Você sabe quanto tempo hoje uma construtora com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todas as máquinas que tem, demoraria para reconstruir Jerusalém hoje? Eu perguntei isso para um engenheiro lá em Israel. 520 dias, no mínimo. No mínimo. Por acaso, 520 é justamente 10 vezes mais do que 52. Então, uma construtora hoje, profissional, com todo equipamento moderno, levaria 10 vezes mais para reconstruir a cidade que Neemias reconstruiu em 10 vezes menos tempo. Meta é tudo. Meta, gente, meta. Quero emagrecer. Quanto? Não fala que quer emagrecer, não. Fala assim, quero emagrecer 5 quilos em 3 meses. Começa a dar meta, começa a dar número. Quer melhorar? Começa a colocar número, começa a colocar meta. Quero ficar rico. Para com essa história, quero ficar rico. Fala, não, eu quero ganhar 150 mil por mês. Eu quero ganhar 1,5 milhão por ano. Eu quero ganhar... Não é isso? Tem que começar a dar número. Joguei 150, eu joguei por alto, né? Mas vamos começar com 10, né? Quero ganhar 10 por mês. Tem que botar número. Meta! Terceiro, diga não às distrações no caminho. Gente, quando você traça um objetivo, a primeira coisa que começa a aparecer são distrações. Experimenta falar hoje, ó. Quer ver? Tiago, o que é distração? Vou te explicar. Experimenta declarar hoje. Estou de dieta. Hoje vai aparecer alguém para te chamar para comer uma pizza de graça. Hoje vai ninguém, do nada, vou mandar um bolinho para sua casa. Hoje vai aparecer uma oportunidade do açaí com paçoca, leite em pó, o leite condensado caindo por cima. Ah, eu posso ver. É muito forte. Me segura. É muito forte. É só você declarar que quer fazer uma coisa que as distrações começam. Sim ou não? Sim. Impressionante. E quando você então tiver definição de onde quer chegar, metas claras e eliminar as distrações que vão aparecer, aí a sua vida, meu irmão, minha irmã, vai começar a andar. Aqui no Café com Destino, eu te entrego conteúdo que a gente poderia fazer um curso sobre isso e todo mundo pagaria para vir, mas eu todo dia de manhã estou aqui te ensinando o melhor que Deus me entrega, o que Deus me confia, a mensagem que Deus coloca no meu coração e mando para você aqui, porque eu tenho esperança num Brasil melhor. Eu acredito que nós vamos chegar muito mais alto como país, não só o Brasil, mas todos os países que nos assistem. Sabe que tem gente que nos assiste aqui da Angola, tem gente que nos assiste aqui de Cabo Verde, tem gente que nos assiste de Guiné-Bissau, tem gente que nos assiste de Moçambique, tem gente que nos assiste de São Tomé e Príncipe. Só da África, mais de 5 países de língua portuguesa nos assistem diariamente. Deus abençoe
Portugueses de Portugal nos assistem diariamente. Brasileiros radicados em vários países, Estados Unidos, Japão, Europa, nos assistem diariamente. E, claro, o nosso querido Brasil. Nós cremos num país melhor, nós cremos numa vida melhor, nós cremos... O mundo vai piorar? Vai. Claro que vai, a Bíblia diz. O mundo não vai melhorar, não. Quem vai melhorar é a gente. O mundo vai piorar. Quem vai melhorar sou eu e você. Porque nós estamos apegados às verdades. E o que eu quero te ensinar hoje, Neemias, é quando ele recebe a notícia, ele assenta, ele chora só por alguns dias. Sabe qual é o problema, Hélio? Tem gente chorando muitos anos por coisa que era para chorar por dias. Ele foi embora, ele me abandonou, já está 5 anos com isso. Tem coisas que você tem que chorar só por alguns dias. Tem que chorar, porque é ser humano tem que botar para fora. Mas é só por alguns dias. Você às vezes já está muitos anos chorando por o que era para chorar por dias. Segunda coisa, Neemias não só chorou, não. Ele enxugou e partiu para o ataque. O que eu preciso fazer para reverter essa situação? O rei, percebendo que ele estava triste, ele já falou, o que eu quero é isso, me dá uns dias de folga que eu vou lá, eu reconstruo, me dá carta. Ele já sabia o que fazer. Foco e visão estratégica. Foco e visão estratégica. Com isso aqui, nada vai ser impossível para você. Agora, amanhã, nessa quarta-feira, o que eu vou te ensinar é poderoso, é forte. Baseado na história de Neemias, nós vamos começar a abrir sua mente agora para como usar o teu foco para criar os resultados que você sonha. Para realizar os desejos do teu coração. Isso é bíblico. Se você confiar teus planos a Deus, Ele realiza os desejos do teu coração. E eu quero aproveitar esse momento, com milhares de pessoas assistindo a gente, para dizer o seguinte. Se você precisa tomar algumas atitudes hoje para ter mais foco e visão estratégica, Thiago, eu não tenho a mínima ideia de como ter visão estratégica. Simples. Ande com quem tem. Você aprende rápido. A modelagem é infalível. Não tem visão estratégica, não sabe como enxergar o futuro e criar as estratégias para isso acontecer? Ande com quem faz. Ande com quem tem. Você vai aprender rápido. Vai por mim. Pague o preço de estar com essas pessoas. Por isso que eu quero te convidar para o Método Destiny. Né? Tá chegando já agora. Começa a agradecer aos milhares de alunos que se inscreveram. Nós vamos estar em 3 dias numa turma super poderosa. Gente, outro recado rápido é sobre o livro Especialista em Pessoas. Isso aqui é um manual. Você que está começando a me seguir agora, ou você que já me segue há muito tempo e ainda não tem. Isso aqui é um manual obrigatório para quem é aluno do Café com Destino. Está na Amazon em promoção essa semana. 20 e poucos reais você compra para você, compra para um amigo seu, porque é um presente que ajuda, que ilumina, que transforma. Especialista em Pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para você aprender a lidar com todo tipo de gente. Chegou a hora de você aprender a lidar com o que realmente importa, que são pessoas. Amanhã, 7h57 da manhã, nós estamos com força total aqui no Café com Destino e eu quero deixar aqui o Instagram do Método Destiny para você que quer acompanhar o que vai estar acontecendo, porque a nossa equipe fica subindo lá nos stories, né? Tudo que vai acontecer no Método Destiny. @o Método Destiny. @o Método Destiny. Aí você acompanha tudo que está acontecendo lá no Método. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã.